Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, a qual nos foi imposta a estudar e a orar ao Senhor para que o Senhor viesse então abrir o nosso entendimento, ela se encontra no capítulo 12 do livro do Gênesis. Palavra esta a qual já foi lida logo no início, na introdução deste trabalho, e agora repetimos novamente essa leitura, fazendo assim o cumprimento do tema a qual foi estabelecido para esse evento dessa noite, amém? E eu louvo a Deus, irmãos, porque essa palavra ela é cheia, aleluia, de poder. É uma palavra que tem um potencial muito grande para mudar vidas, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela sai da boca de Deus, e ela cumpre tudo aquilo a que lhe apraz, e ela não volta vazia. A palavra dessa noite, ela tem o poder de ser ministrada ao teu coração, e ela tem o poder de trazer de volta para Deus uma resposta, e a resposta que esta palavra vai trazer, são mudanças de hábitos, mudança de vida, transformação de caráter, porque essa palavra ela é poderosa, e eu quando começo a observar, para entendermos um pouquinho melhor, recapitulando, nós vemos que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, e no seu desejo íntimo, Ele resolve então criar. Deus criou os céus e a terra, Deus criou os luminares do dia e da noite. A Bíblia nos afirma que Deus também criou todas as espécies de árvores, de vegetais, enfim, toda a selva. Aleluia, o Senhor criou. O Senhor também, Ele é o mesmo quem criou os animais, aleluia, do campo. Ele mesmo criou as aves do céu, e Ele também afirma que criou, aleluia, os animais aquáticos. Deus, então, deseja criar o ser humano. E é bem verdade, a Bíblia também afirma que o próprio Deus, Ele pegou do pó da terra. É a Bíblia que está dizendo e afirmando que Deus utilizou a matéria-prima da terra. Algo então que muitos poderiam dizer, como assim? Como isso se daria vida e como isso se daria forma? Mas eu não tenho como explicar. Eu só sei que a Bíblia afirma que eu e você, seres humanos, viemos de uma certa porção, aonde Deus faz o primeiro homem por nome de Adão. Este homem vai ganhar forma, este homem vai ganhar detalhes que somente Deus o poderia fazer. E é bem verdade que feito então um ser ainda inanimado, porque ainda ele não falava, ele não se locomovia, ele não conversava, ele não via, talvez não ouvia, era um ser inanimado, que ainda não tinha vida própria. Agora Deus, observando e se agradando do projeto a qual Ele mesmo, a qual Ele, aleluia, projetou, a qual Ele arquitetou, Ele agora decide dar ao homem algo que somente Deus tem para dar: vida. Vida saiu de Deus, vida não vem de outro lugar, a não ser do ser interno de Deus, a não ser do Espírito de Deus. E a Bíblia afirma que Deus, Ele vai soprar, aleluia, do seu pneuma, ou do seu ruá, da porção do seu Espírito de vida, e essa porção vai adentrar as narinas do ser, que agora então era inanimado, e passa agora a ser um ser animado, porque foi dado a este ser a oportunidade de vida, vida essa pura, vida essa saudável, vida essa com capacidade de decisão própria. Deus deu ao homem a volição, Deus deu ao homem, aleluia, o saber e também o querer, mas Deus se agradou do projeto, e Deus, agradando do projeto a qual Ele tinha feito, foi o projeto que Ele mais amou, foi o projeto que Ele mais desejou, foi o projeto que Ele mais teve intimidade.
Deus poderia ter escolhido qualquer outro tipo de ser, para então ter intimidade. Mas Deus, olhando para o ser frágil criado da primeira porção, a qual eu disse da terra, agora Deus, dando a preciosidade do seu espírito de vida, Ele agora começa a conversar e começa a visitar, e Ele cria um relacionamento com aquele então ser que era inanimado, que passa a ser agora um ser animado, mas com capacidade própria de conversar, decidir e de querer. Deus começa a ter intimidade com o ser por nome de Adão. Deus observa ao passar dos tempos que Adão sozinho não dava para viver. Deus, a sua palavra afirma que Ele faz cair-se um pesado sono sobre Adão, e da sua costela, todos já conhecem, que Deus cerrou-a, e então dali fez a sua auxiliadora, a sua adjuntora, e através desses dois projetos agora, tornaram-se um projeto novamente. Veio Deus a agir novamente e fazer a multiplicação desses seres criados. E é bem verdade que através dessa multiplicação houve a povoação da terra. Mas com isso, irmãos, sabemos nós que Deus, uma certa feita, resolveu provar a vontade desse ser. Deus queria conhecer um pouco mais, e Deus então estipulou algo dizendo: não faça, não toque naquela árvore ali. Quem sabe, irmãos, era um fruto como qualquer outro fruto. Quem sabe era uma árvore como qualquer outra árvore, mas foi escolhida por Deus para poder então provar o caráter daquele ser que Deus criou. Porque Deus, depois que Ele deu, aleluia, o poder da decisão a este ser, Deus, Ele é tão justo, e Ele respeitou tanto esse projeto, que Deus não interferiu na decisão. Deus somente deu uma ordem de provação: não toques. E esse ser, aleluia, ao deixar de obedecer, criando-se então a abertura para o primeiro pecado na terra, que não foi o homicídio, sempre prego isso, que não foi a mentira, foi a desobediência, irmãos. Porque a desobediência, ela está inclusa, eu nunca vou deixar de parar de pregar isso. A desobediência é o pecado que mais traz a ira de Deus, porque a desobediência está presente em todos os demais pecados. O primeiro erro não foi o adultério que nós escandalizamos tanto. O primeiro erro não foi, aleluia, a fofoca, a calúnia. O primeiro erro foi a desobediência. Verdade essa que os 10 mandamentos foram estipulados, mas eles só são quebrados quando existe em primeiro lugar o pecado original, que foi o pecado que trouxe a ira de Deus sobre a primeira, aleluia, geração. Pecado esse chamado desobediência. O homem só vai deixar de amar a Deus se ele desobedecer. Ele só vai deixar de amar o seu próximo se ele desobedecer o mandamento de Deus. Ele só vai roubar se ele desobedecer a lei que diz não roubarás. Ele só vai adulterar se ele desobedecer a lei que diz não adulterarás. E enfim, todos os demais pecados, eles são consequência do pecado desobediência. E nós vemos que esse pecado trouxe então um novo pecado, a inveja. Caim invejou o seu irmão, invejou a oferta do seu irmão. Caim, depois de invejar, ele já vai partir para outro pecado, ele mata seu irmão. E desse ponto a seguir, nós já sabemos a catástrofe que aconteceu na terra. Deus, ao passar dos anos, Deus vê que o povo multiplicou, mas também multiplicou muita iniquidade, multiplicou muito o pecado, e Deus se irando, querendo destruir, Deus olha para a terra e vê Enoque, glória a Deus, que anda nos pés do Senhor. Quem sabe por causa de Enoque,
Deus não destrói a terra de primeira. E Deus toma Enoque para si, glória a Deus. Ai, a Xergue andou. Deus também olha para Noé e vê que Noé era um homem diferente da atual geração. E um homem por nome de Noé consegue conter a ira de Deus por mais um tempo, permitindo então que Deus, durante, segundo os estudos dizem que 120 anos ele demorou para construir o projeto da arca, aonde então Deus o utiliza para ser o pregoador de justiça, como a Bíblia cita. Ele pregoava o arrependimento e a conversão desse povo a Deus. Chegou o momento que Deus decide destruir aquela geração, mas aquele que andou com Deus foi poupado. E eu vejo agora o amor de Deus sobre Noé, que Deus salva não somente Noé, mas a sua esposa também, os seus 3 filhos. E nós vemos também que Deus, Ele salva também suas 3 noras, que certamente ouviram a palavra do Senhor e obedeceram. E eu vejo que Noé agora vai plantar uma vinha, logo após as águas do dilúvio baixar. Segundo diz a Escritura, ele bebe do vinho produzido por aquela vinha, e ele agora se embebeda. E ele perde a noção do tempo e espaço, irmãos. O seu filho mais novo, por nome de Cã, ri do seu pai, e ele viu a nudez do seu pai. Diz a palavra que ele conta para os seus irmãos temendo ver tamanha nudez, tamanho pecado contra o pai, eles vêm de costa com cobertor e tampam o seu pai se despertando daquela bebida, aleluia, ele agora toma conhecimento, e o próprio pai amaldiçoa o próprio filho, e eu vejo que aquela maldição tomou posse da vida de Cã. Deus, aleluia, permite com que Sem, agora sendo ele o mais velho, receba a bênção, mas o seu irmão Jafé vai logo aos pés do irmão, e a palavra diz, Noé dizendo para o seu filho Jafé, tu vai habitar nas tendas do seu irmão, mas Cã será amaldiçoado e vai ser teu servo. A palavra vai afirmar, irmãos, que daí então vai surgir uma nova geração de pessoas, e no meio dessa geração, Deus vai levantar pessoas que fizeram história. Eu vejo Deus levantar dessa nova geração Nimrod, que foi grande caçador diante do Senhor, construtor, aleluia, da chamada Babel, levantou impérios grandes, nomes que se perpetuaram naquela terra antiga. Ele parte para a Síria e ele mesmo edifica Nínive. Foi um homem conhecido. Vejo também desse povo, lá da linhagem de Cã, a qual vem nascer o seu filho Canaã, e por seguinte lá na frente nós vemos, aleluia, filisteus surgindo desse povo, os grandes inimigos de Israel, vão partir dessa mesma linhagem. E nós vemos que havia uma maldição sobre a vida de Cã, mas havia também uma bênção sobre a vida de Sem. Glória a Deus. E dessa bênção, as gerações vão se passando, chega o momento em que Naor também vai ser gerado, e depois vai gerar Tera. Se eu estiver errando aí, vocês vão acompanhando a Bíblia aí, irmão, capítulo 11 aí vai me ajudando, e eu vejo que Terá, ele agora vai ser também um homem conhecido em Ur dos Caldeus, irmãos. Ur dos Caldeus era onde o povo tinha idolatria pelo deus Lua, aonde o povo servia a uma cidade pagã, adoravam naquela cidade religiões pagãs, mas lá naquela localidade de Ur dos Caldeus, antiga Babilônia, Deus vai olhar para aquele lugar de uma maneira diferente, irmãos, e Deus vai ver da linhagem de Sem, um homem por nome de Abrão, filho de Terá.
E agora eu vejo Deus observando a caminhada de Abrão. Deus esperou 75 anos para falar com Abrão. Quem sabe desde o nascimento de Abrão, Deus observa Abrão. Alguma coisa tinha nesse homem. Alguma coisa havia nele que chamou a atenção de Deus. Que Deus esperou 75 anos para fazer para ele uma promessa. Ei, talvez você está sentado aí e está se perguntando: por que é, Deus, que eu não estou sendo usado? Por que é que tu não me levantou ainda? Ei, Deus está te observando. Deus está procurando alguma coisa em você. Porque Deus um dia procurou alguma coisa em Abrão. E quando Deus tomou certeza, Deus lançou a promessa. Abrão estava no meio de um povo pagão. Abrão, ele via adoração a outros deuses. Com seus olhos ele via, com a sua mão ele podia até tocar. Mas uma coisa Abrão não ouvia: a voz daqueles deuses. E você já imaginou que coisa interessante? Você poder tocar em algo, você poder ver algo, mas você não poder ouvir. E agora vem algo totalmente ao inverso: você não vê, você não toca, mas você ouve. Irmãos, eu fico imaginando o tom dessa voz. Abrão, ora o Senhor disse a Abrão. Quem era o Senhor para Abrão, irmãos? Como assim, irmão Wallace? Como assim o Senhor disse a Abrão? Sai da tua terra. Primeira coisa que Deus falou para ele, uma ordem. E da tua parentela. Segunda coisa Deus falou. E da casa de teu pai. Terceira coisa Deus falou. Para a terra que eu te mostrarei. Ponto. 4 coisas Deus falou para Abraão no primeiro versículo. Aí eu te pergunto: como assim? Eu não estou vendo, eu não estou tocando, mas eu estou ouvindo uma voz que me diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para onde eu te mostrarei. Abrão tinha tudo para dizer: estou louco. Abrão tinha tudo para dizer: estou ficando ruim da cabeça. Só que as coisas de Deus ao homem natural é loucura. As coisas de Deus para o homem que não conhece o poder de Deus é loucura. Mas aqui Deus estava se apresentando para Abrão do jeito de Deus, dando ordem, dizendo: eu sou Deus, a partir de hoje eu sou o teu Deus. Eu sei que o teu coração não se apegou em Ur dos Caldeus. Eu sei que o teu coração não se apegou em Harã, aonde o seu pai veio peregrinar. E eu fiquei perguntando: por que é que o pai agora de Abrão saiu de Ur dos Caldeus? Aleluia, quem sabe o pai de Abrão foi a caminho de Harã, segundo, aleluia, diz a Escritura, caminho para Canaã. Ele queria tirar o seu povo, a sua parentela daquela terra, para a terra agora que Deus tinha prometido para sempre. Quem sabe ele tinha conhecimento, mas uma coisa o pai de Abrão não fez. Talvez sabia ele que havia uma bênção estipulada sobre a parentela da qual ele fazia parte, mas uma coisa ele não fez: abandonar os deuses pagãos. Mas Deus olha para Abrão e diz: o teu pai pode não ter se desapegado dessa, aleluia, adoração idólatra, mas eu sei, e eu te estudei, por 75 anos te conheci, e eu entendi que o teu coração não se apegou a essa terra, e é por isso que eu te digo, Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, porque eu sei que a partir do momento que eu me revelar, você vai ser fiel a mim.
Eu sei, Abraão, a tua história. E eu também sei da bênção de Noé, que não vai ser sobre a casa do teu pai. Agora a bênção vai ser sobre a tua vida. E eu fiquei pensando, irmãos, que coisa dolorosa. Do nada, você ter que tomar uma decisão que vai abalar a tua estrutura emocional, que vai abalar a tua estrutura física, que vai abalar a sua casa, que vai abalar a tua parentela. Deus deu uma ordem esta, irmãos, uma ordem essa difícil de aderir. Está preparado, meu irmão, para Deus olhar para você e dizer: sai do meio da tua parentela, sai agora da casa do teu pai e da tua mãe, sai da cidade aonde você conhece todo mundo, aonde você tem um bom relacionamento, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Entendamos nós que a terra até então para Abraão era incerta. Ele não sabia se ia para o norte, ele não sabia se ia para o sul, ele não sabia se ia para leste e para oeste, meu irmão. Mas a fé começou a brotar de um jeito inexplicável naquele coração, irmão. E ele vai tomar rumo. E a setinha de Deus está apontando para ele: vai em frente. Siga por esse caminho. Uraia, show, binaia, caia, sébia. Ai, alamanto, quebia, narachando, urabacaiei. Tu está pronto para receber essa ordem de Deus? Sai do meio dessas amizades que estão te corrompendo. Mas Senhor, eu estou sorrindo no meio deles, está tão bom. Sai do meio dessas amizades pagãs que não me servem. Ai, a Québia. Mas eu gosto de sair com eles. Deus está olhando para você e te dizendo: abandona essa convivência e começa a conviver comigo. Ai, a Sébia. Mas Senhor, como assim? Como que eu vou saber? O que foi que falou com Abraão? Não foi a palavra de Deus? Não foi a voz de Deus? Deus está dizendo: abandona essas amizades que estão te impedindo de peregrinar comigo. Mas Senhor, me dá o rumo está na minha palavra. Senhor, não sei para onde vou, vem para a minha palavra. Mas Senhor, qual é o caminho? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas Senhor, como assim a verdade? A palavra de Deus diz, aleluia, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, mas no João 8,36 diz: se o Filho que é Jesus te libertar, verdadeiramente tu está livre. E a Bíblia diz que Ele é o Filho, Ele é a palavra de Deus, aleluia. Apocalipse 9,13 afirma que, porque Ele é a fiel palavra de Deus. Quando Ele fala que Ele é a verdade, João 17 diz: santifica eles a tua palavra, porque eu sou a tua palavra, a verdade que libertará a vida dele. Ei, você quer saber onde é que você vai peregrinar? Começa a ouvir a voz de Deus. Se escutardes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E o que é que liberta? É o ouvir, e ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Oraia Xandará bacana subia. Ei, Abraão foi abençoado porque ele ouviu a palavra que saiu de Deus. Mas eu gosto tanto deste mundo. Somos peregrinos, irmãos. Abraão saiu para herdar uma terra
naquele tempo, espaço físico, mas se tornou lugar espiritual para ele, porque o seu repouso foi em Deus. Eu fico observando, irmãos, o quão difícil é para a gente que é jovem, abandonar tudo a qual nós vivíamos, e começar a buscar o Senhor, e se assentar neste banco, sabendo que este mundo, irmãos, ele tem muita coisa que brilha o olhar do jovem, tem muita coisa que chama a atenção do jovem, e eu quero dizer para você que está sentado aí, você é um guerreiro, você é um vitorioso, porque você está vencendo namoros indecentes, você está sendo vitorioso sim, porque por mais que te julgam, você está vencendo a fornicação, por mais que te julgam, está vencendo, aleluia, as baladas da noite, por mais que venham te julgar, você está aqui buscando. Eu sei que muitas vezes somos fracos sim, mas é nessa tua fraqueza que Deus vai agir. Ei, não pare, não se entrega, não deixa de ouvir a palavra, porque tu já passou agora de ser, aleluia, um ser da terra comum, e tu agora é um estrangeiro que está caminhando como Abraão caminhou, rumo a uma promessa invisível. Mas quando essa promessa invisível se tornar visível, ei, tu vai se regozijar dizendo, aleluia, valeu a pena não corromper a minha mocidade, valeu a pena ser fiel, eite, aleluia, labachai decove cantarábia, valeu a pena não me prostituir e me separar para o meu noivo. Irmãos, eu tenho um casal de amigos que se guardaram, que se preservaram na presença, casaram virgens para a glória de Deus. Sabe qual foi o resultado? Bênçãos e mais bênçãos acumuladas. Eu tenho honra de dizer desse casal meu, não vou falar nomes, mas eu sei que se guardaram e preservaram-se, aleluia. E as coisas para eles a cada dia que passa só vai se alavancando. Sabe o que é isso? É o preço da obediência chegando, irmão. É o preço da obediência chegando. Em contrapartida, quantos que nós conhecemos que se corromperam e se perderam? Eu não posso dizer porque eu vim do mundo, irmãos, mas quantos que nascem aqui dentro, que ficam aqui com um pé na igreja e outro pé no mundo, a cabeça na igreja e a outra metade no mundo, querendo conhecer lá fora. Você não precisa ir lá para fora, porque o seu lugar é aqui dentro. Tem assim de jovens que queriam ter nascido na presença, e não nasceram na presença. E tem assim de jovens que estão aqui dentro, mas querem aderir o costume lá de fora. Tem assim de jovens que nasceram dentro da promessa, mas estão querendo jogar fora a promessa. Em contrapartida, tem jovens lá fora querendo a oportunidade de receber a promessa. Você não sabe o quão precioso é este lugar que você está sentado. Você não sabe o quão precioso é essa peregrinação a qual tu está peregrinando. Ah, mas irmão, é difícil, eu tenho que vencer a minha vaidade. Eu sei que é difícil, mas Jesus também venceu por nós. Aqueles escravos que entraram na mão e nos pés dele, aqueles espinhos na cabeça, aquelas humilhações que ele passou. Aí eu te falo, você acha que é tão fácil? Imagina um jovem como eu. Imagina, Alex, a mudança, a transformação, para eu sentar aqui com os irmãos, foram 6 meses caindo endemoniado, irmão. Eu não estou falando de um dia não, irmão. Eu estou falando dentro de ônibus, eu estou falando andando pela rua, eu estou falando em vigílias, eu estou falando em tudo quanto é tipo de lugar, eu caí endemoniado, irmão. Mas um dia a voz de Deus soou também no meu ouvido, dizendo, sai dessa terra que tu está, sai do meio desses que você vive, porque eu vou te mostrar uma nova nação. Ora,
Shabinaia canto quebria. Lamanto e facebria larrácia. Aleluia, aleluia. Talvez tu não consegue compreender o que eu estou te dizendo, mas deixa eu te falar um negócio. Eu tive que abandonar toda a minha parentela de verdade. E eu tive que partir para uma nova terra, e uma nova decisão, e uma nova mudança de vida, meu irmão. Porque se eu permanecesse no meio dos meus, eu não suportaria. Se eu permanecesse junto das amizades de outrora, eu não suportaria. Deus falou a Abrão, tu vai sair da onde você está, porque aí dentro há uma corrupção, aí dentro há adoração a outros deuses, e você não pode cochear em dois pensamentos. Não tem como, irmãos, eu estar lá no mundo e estar servindo a Deus, e não tem como vice-versa, eu estar aqui dentro e estar servindo a Deus. Não está servindo a Deus. E tem pessoas que estão querendo isso. Só que essas pessoas vão caindo de pouco a pouco, vão se indo, porque a Bíblia afirma que todo aquele que estiver de engano não prevalecerá na minha presença. E Abraão, por que foi perpetuada a pessoa de Abraão? Por que o seu nome foi conhecido como grande? Por que Deus chega para Abraão e diz: eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão? Porque na medida que Deus ia dando ordem para Abraão, ele ia obedecendo a Deus, e as coisas iam prosperando. Quando ele desce ao Egito, ele sai do Egito rico. Você não está entendendo, irmão? Ele vai partir dali. Ele já tinha uma certa vida boa, tá, irmão? Abraão não era pobre não, tá, irmão? A situação da família de Abraão não era uma situação de mendigagem não, tá? Era uma família de um certo poder aquisitivo. Mas quando ele começa a caminhar com Deus, a Bíblia afirma que ele desce do Egito rico. Aí, que é maldição crente TB, não. O negócio é que Abraão não deixou o coração dele se apegar na riqueza. E é tão verdade isso que o primeiro dizimista foi Abraão. Só para você ter noção, meu irmão. O coração dele era tão perfeito diante de Deus, que o primeiro dízimo quem devolveu foi Abraão, meu irmão. Ele sai para lutar, vence 5 reis. Só que Abraão cometeu um erro no meio da caminhada. Deus tinha falado: sai do meio da tua parentela, e ele vem carregar parente junto. Aí você já viu o problema, né, meu irmão? E eu já morei junto, tá, irmão? Mas Deus me deu minha terra, glória a Deus. Tu não sabe o que é morar junto, irmão. Só minha esposa para dizer, tadinha. Agora ela fica triste que quase ninguém vai lá visitar a gente. Quando estava junto, queria se desgrudar. Agora que está longe, portão de lá de cá, tudo lacrado, né, pastor? Tudo fechado. Eu fui para a minha terra, irmãos, que Deus, e literalmente Deus me deu, tá, irmão? Irmãos, quando Abraão, ele agrada a Deus, Deus dá para ele também um sonho. Vou encerrar agora. E começa a mostrar: Abraão, a tua obediência foi tão grande, Abraão, que eu não vou tão somente parar em você a minha bênção. Eu sei que você, tua esposa, não pode ter filho, tu já está velho, homem, mas eu vou abrir a madre dela. Mas como será isso? Deus agora faz cair um sono sobre Abraão, e Abraão agora, irmãos, ele vai ter um conhecimento de uma certa geração futura, pastor, que partiria dele próprio, da linhagem dele, que sofreria 400 anos, em 4 gerações que viriam pela frente. E Deus mostra para ele o tamanho da grandeza de Deus. Lá no capítulo 17, Deus ainda se agradando de Abraão. Ele fala: Abraão, eu ainda agrado de você, porque em toda a sua peregrinação, desde quando você me ouviu, até o momento em que você está comigo, eu tenho te conhecido, e a partir de hoje eu estou te dizendo, Abraão, vou firmar o meu pacto com você, meu irmão. Será que no meio do decorrer dessa sua caminhada, Deus pode olhar para você e dizer:
eu vou firmar o meu pacto com você. Meu Deus, irmãos. Será, pastor? Será, juventude? Silêncio. Será que em toda essa sua caminhada aí, Deus pode olhar para você e dizer: eu estou firmando o meu pacto com você? Ou será que tem alguma coisa aí desagradando a Deus? Ou será que tem alguma coisa aí por trás desse rosto bonito, por trás desse cabelo longo, por trás desse terno, desse sapato aí, que desagradou a Deus, meu irmão? Porque na pessoa de Abraão, em toda peregrinação, Deus vira para ele e diz: tem mais, Abraão, eu estou mudando o teu nome. Sabe o que é isso? Aleluia. Deus alterou a identidade de Abraão. O nome Abraão no original trazia o entendimento: meu pai é grande. O nome original de Abraão, pai de uma grande multidão. Eu vi aqui uma transferência, aleluia, onde Deus vai fazer aquilo que estava para vir sobre o pai de Abraão. Deus diz: não, Abraão, não é sobre o teu pai. O negócio não é mais com os teus antepassados. A partir de hoje é com você e com a tua descendência. Eu estou falando daquele que tem o poder de transferir promessa, tá, irmão? O pai de Abraão também tinha promessa, Alex, porque ele era descendente de Sem. E assim foi dada uma promessa que se tornou então consecutiva na família. Mas o seu pai optou por adorar outros deuses. Agora, em Abraão, há uma mudança de poder aí, meu irmão. Glória a Deus, irmãos. Vocês não têm noção do tamanho do impacto que isso causou na vida daquele homem, irmãos. O homem mais conhecido de toda a terra até o dia de hoje, irmãos. Sabe por causa de quê? Vai ver, vai puxar quem é que aquele povo árabe adora, serve, reverencia ao Deus de Abraão. Eles se perdem lá na frente, mas o ponto crucial da adoração daquele povo também, eles têm Abraão por pai. Sabe por causa de quê? Porque Abraão foi pai de Ismael. E essa guerra de Israel com Ismael, que começou lá atrás, ela vem se estendendo até o dia de hoje. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Aleluia. Abraão, tanto para o cristianismo, quanto para os judeus ortodoxos, e quanto para aquele povo ali da região do Oriente Médio, os árabes, eles têm Abraão como o pai da nação, o pai daquela multidão de pessoas, o pai daquelas famílias que ali residem. E nós, cristianismo, temos ele também como pai daqueles que creram, e nós cremos, e se estendeu a nós essa crença maravilhosa de crer em Deus também. Aleluia. Ele é o pai dos que crê, segundo a Bíblia relata, irmãos. Aleluia. Porque ele creu sem ver, ele creu sem tocar, mas ele creu ouvindo. Aleluia. Para encerrar agora, igreja, Abraão, ele recebe um novo nome, e esse novo nome o tornou também um novo ser, e esse novo ser
recebeu de Deus algo que ninguém mais recebeu. O título que Abraão recebeu de Deus é tão grande que vai passar a nossa geração, vai vir a geração à frente, mas o nome de Abraão vai ficar marcado sobre a terra, irmão. Sabe por causa de quê? Porque Deus virou para ele e disse: sai agora da tua tenda, olha agora para o céu, consegue contar as estrelas? Até hoje, a ciência não conseguiu contabilizar as estrelas, mas tem um que contou as estrelas, tem um que criou as estrelas, tem um que chamou cada uma pelo seu nome, tem um que mediu o céu com o palmo da sua mão de canto a canto, tem um que pesou todas as, aleluia, todos os outeiros, todos os montes, aleluia, na sua balança de precisão, tem um que pegou e juntou todo o pó da terra, aleluia, no efa, aleluia, na sua medida ele juntou, e conhece cada pozinho da terra, irmão. Ele mesmo virou para Abraão e falou: Abraão, só eu saberei o tamanho da tua descendência. Sabe quando? Quando ele falou: conta aí, se puderem contar o pó da terra e a areia do mar, saberão até onde vai chegar a tua geração. Aleluia. Mas ele já tinha a resposta: eu sei o tamanho da sua geração, porque eu posso contar. Ninguém mais pode contar o que Deus tem para você, mas Deus sabe o que Deus tem para você. Talvez tu está aí, mas Senhor, como assim? Talvez você não conhece e você não consegue contar, mas Deus conhece o que tem para você e Ele consegue contar quantas bênçãos separadas estão. Só que é uma coisa: será que Deus vai poder ainda durante a sua caminhada lá na frente virar para você depois de um tempo, depois de você já ter conhecido a Deus? Eu estou falando para crente, para cristão, para pessoas que já têm uma caminhada com Deus, e Deus virar e falar bem assim: vou perpetuar o meu pacto? É isso que Deus quer saber, porque o início muita gente começa bem. Deus quer saber como é que você vai terminar na presença. Deus quer saber como vai ser você no meio dessa caminhada, porque tem muitos que vão parar, e você vai voltar para trás ou vai continuar, meu irmão? Você vai abandonar Deus? Você vai negar a Deus ou você vai continuar adorando a Deus? É isso que Deus quer saber, meu irmão. E tem muita pessoa que vai começar mal. Tem muita pessoa, irmão Alves, que vai começar errando. Tem muita pessoa que vai começar caindo. Mas vai chegar o momento que Deus vai falar: eu sei que agora tu se firmou e eu renovo com